Seu Antônio Mariano, basicamente do que trata esse livro, que foi entregue pelo representante, pelo presidente do Sindicato Rural de Caraúbas, Reginaldo, ao ex-presidente Lula em sua passagem por Campina Grande? Olha, o livro O Exporismo no Brasil, a revolução que ainda não foi feita, é, na verdade, um livro de ideias e de histórias. De ideias porque o livro propõe uma nova ordem para o nosso país. De histórias porque nós procuramos relatar naquele trabalho toda uma ideia, um plano de ação que nós começamos a desenvolver ainda na ditadura militar, no decorrer da ditadura militar, quando nós publicamos o primeiro trabalho a respeito deste assunto. Naquela época, o trabalho publicado foi O Exporismo no Brasil, por uma revolução nacionalista, democrática e não violenta. O trabalho foi, na época, naturalmente elogiado e criticado, difundiu-se por algumas regiões do Brasil, e aí surgiram alguns amigos, algumas pessoas que pensavam de forma semelhante e que planejaram implantar no país um partido político que seria o Partido Exporista Brasileiro. Mas nós estávamos na ditadura, não tínhamos também suporte econômico para fazermos tudo aquilo acontecer, mas ainda chegamos a publicar na época o Estatuto do Partido Exporista no Diário Oficial. Quer dizer, então, foi muito interessante. Depois vieram as transformações, as mudanças ocorreram e o exporismo, de alguma forma, que é uma proposta para uma transformação profunda política e econômica no nosso país, o exporismo, digamos assim, ficou no esquecimento. E passou-se o tempo e a partir daí nós tomamos a decisão de renovar as ideias, porque nós achamos que os governos atuais precisam dessas ideias, precisam daquela proposta, e por isso que nós reeditamos o livro agora com um novo título e já complementado por algumas experiências ocorridas no decorrer da nossa caminhada, e foi por isso que a gente decidiu entregar o livro para o ex-presidente Lula, porque ele, como um estadista que possivelmente voltará ao comando do país, nós achamos que ele irá, sem dúvida, beneficiar o povo brasileiro no momento que ele tomar conhecimento dessas ideias diferentes que nós já defendíamos há muitos anos atrás. Professor Antônio, além dessa obra, quais obras de sua autoria o senhor poderia destacar? Olha, nós costumamos escrever, nós temos uma mentalidade um tanto holística e eclética, digamos assim. Nós gostamos muito de escrever sobre história, genealogia, também sobre esoterismo, que é um dos grandes, não é, uma das grandes vertentes do nosso pensamento, o pensamento esotérico. Por exemplo, nós escrevemos um livro que foi muito assim comentado, que foi Como Prever e Mudar Seu Futuro. Parece um pouco assim ligado à questão da autoajuda, mas é um livro muito especial no campo exporista. No plano religioso e bíblico, nós escrevemos livros como A Outra Face do Cristo, livro como Páginas Protestantes no Livro da Igreja, que são livros que levam uma mensagem mais de ecumenismo, de ecletismo filosófico, são bem interessantes. E com relação à política, nós escrevemos O Exporismo do Brasil, lançamos uma vez o livro na época do plebiscito, isso faz tempo, o livro A Restauração da Monarquia no Brasil, que foi na época do plebiscito de 1993, que por sinal estamos agora reescrevendo o trabalho, que agora é Cara ou Coroa, Vamos Apostar no Brasil, essa é a edição que está saindo agora, isso no campo da política. E em outros temas nós escrevemos muito, gostamos muito dos temas históricos, como eu já disse, mas muito mais relacionando a história com a realidade do nosso povo. Por exemplo, nós temos
um trabalho genealógico uma pesquisa genealógica de muita significação, onde nós estamos conseguindo provar, né, com fundamento realmente científico, que o nosso povo, o povo aqui da nossa região, tem um vínculo direto, não apenas com as etnias negras e indígenas, mas com as casas reais europeias. Isso feito esse estudo através do grande político e líder do passado lá no estado de Pernambuco, ele que era português, Jerônimo de Albuquerque, o Adão pernambucano, que naturalmente foi o grande responsável pelo povoamento do Nordeste do Brasil. Então a gente costuma escrever sobre assuntos diversos, porque justamente nós achamos que esse pensamento eclético, holístico, deve ser a tônica do mundo nos próximos séculos.